Nessa aulinha, nós vamos aprender a resolver os sistemas lineares 3x3. Como você está vendo aqui, ó, certo? Nós vamos resolver os sistemas que possuem solução única, da mesma forma que foi feito na aulinha anterior, a aulinha de sistemas lineares 2x2. Lembra? Você tem que assistir aquela lá também, né? Pois é, a parte de sistemas que não possuem solução ou possuem infinitas soluções vai ser visto na aulinha subsequente, né? A aula de discussão de sistemas. Pode ficar tranquilo que eu vou ensinar isso também direitinho, né? Para esse tipo de sistema aqui, o 3x3, eu vou te ensinar duas técnicas. A primeira técnica é a regra de Cramer, que a gente já havia visto na parte de sistemas 2x2. Lembra? Pois é, e eu vou ensinar também o método da adição para resolver isso aqui. Bom, qual é a diferença entre os dois? Isso aqui é um pouquinho mais demorado. A regra de Cramer é por meio de determinantes, né? Só que você não precisa ficar pensando o que vai fazer. Você vai colocando valores, vai calculando, segue uma sequência e acaba a questão. Entende? Não precisa pensar. Você só segue um roteirinho. A outra técnica, a técnica da adição, é mais rápida. Só que tem que ficar interpretando e pensando como que começa, como que faz. Eu vou te ensinar daqui a pouco. Eu prefiro a segunda técnica. É a que a gente vai mais usar aqui nessa aula, tá? E a regra de Cramer eu vou utilizar só para esse primeiro modelinho aqui, tá bom? Porque aprendeu ela, pronto. Não adianta ficar fazendo 5, 6 questões. É sempre a mesma coisa, tá? Vamos lá pela regra de Cramer então. Bom, a primeira coisa é montar o determinante delta, né? Da onde que ele vem? Vem dos coeficientes do sistema. Ó, quanto é que tem na frente do x aqui que não aparece? É 1, 1x. Aqui é 3x e aqui é 2x. Então, 1, 3 e 2. Ah, tem que ter assistido a aulinha determinantes de matrizes, tá? Tem aí no canalzinho para você ver, tá? No site também, né? Ó, aqui ó, o y agora, 1y menos 2y menos 3y. Então, 1 menos 2 e menos 3, certo? 1 menos 2, menos 3. Agora o z. 1, menos 1 e 2. 1, menos 1 e 2, ok? Então, tá aqui para você bonitinho, né? É um determinante, por isso essas duas barras retinhas aqui que eu fiz. Como é que resolve determinante 3x3? É a regra daquele carinha engraçado, né? Os sarros, lembra dele? Pois é, duplica as duas primeiras colunas, não é assim? Ó, reescreve aqui no final o 1, o 3 e o 2, o 1, o menos 2 e o menos 3, né? Reescreve as duas primeiras colunas, ó, essa e essa, beleza? Então, vamos lá fazer o cálculo do delta, perfeito? Delta igual. Aí você multiplica assim, ó. Aqui, aqui e aqui. Nesse caso, mantém o sinal que deu. Vamos lá? 1 vezes menos 2 vezes 2 dá menos 4. Agora, 1 vezes menos 1 vezes 2 dá menos 2. Agora, 1 vezes 3 vezes menos 3 dá menos 9. Certo? Agora você tem que fazer isso para o outro lado, né? Assim, assim e assim. Só que para lá tem que fazer o quê? Trocar o sinal, né? Ó, 2 vezes menos 2 vezes 1 daria menos 4, não daria? Mas é para trocar o sinal para lá, então fica mais 4. Menos 3 vezes menos 1 vezes 1 daria mais 3. Não daria mais 3? Porque menos vezes menos dá mais, né? Então daria mais 3 essa conta. Como é para trocar o sinal, você põe menos 3. Tem que trocar o sinal para lá, entende? 2 vezes 3 vezes 1 daria 6. Aí você coloca menos 6. Né? Tem que ir lá dar uma olhadinha nisso aqui, tá bom? Então, o nosso querido delta vale. Ó, esse menos 4 corta com esse mais 4. 9 com 2, 11, negativo. 14, menos 20. Então, achei o primeiro carinha que me interessa, o delta. Ele vale menos 20. Beleza? Agora, eu tenho que achar outros 3 determinantes. Delta x, delta y e delta z. No sistema 2x2 só tinha o delta x e o delta y. É que aqui tem a terceira incógnita que é z, né? Então tem também delta z, certo? Vamos fazer aqui embaixo, ó, bem bonitinho para você. Delta x. Bom, aí é o seguinte, qual que é a coluna do x? A coluna do x não é a primeira? Essa aqui, ó, 1, 3 e 2, não é isso?
Então você vai colocar o 9 menos 4 e 3, que é a coluna do termo independente aqui, ó. 9 menos 4 e 3, no lugar da coluna do x. Então esse 9 menos 4 e 3 vem aqui no lugar da primeira coluna, ó. 9 menos 4 e 3, certo? Ó, as outras ficam iguais. 1 menos 2 e menos 3. 1 menos 1 e 2. Aí tem que calcular esse carinha aqui também, beleza? Tem que fazer a conta bem bonitinho para achar o valor do ΔX. Vamos lá? Duplicamos aqui, ó, as duas primeiras colunas. 9 menos 4 e 3. 1 menos 2 e menos 3. Perfeito? Vamos lá. Agora um pouquinho mais rápido, né? Para a gente não perder muito tempo aqui. Então, ΔX é igual a 9 vezes 2, 18 vezes 2, 36. Menos 36. 1 vezes menos 1 vezes 3 dá menos 3. 1 vezes menos 4 vezes menos 3 dá mais 12. Mantém o sinal que deu para cá, né? Para lá troca o sinal, ó. 3 vezes menos 2 vezes 1 daria menos 6, põe mais 6. 3 vezes 1 vezes 9, aqui, ó, daria mais 27, põe menos 27. 2 vezes menos 4 vezes 1 daria menos 8, põe mais 8. Pode fazer a conta bonitinho, tá? Menos 36, deixa eu ver, menos 27 com menos 3 dá menos 30. Menos 30 com menos 36 dá menos 66. Menos 66 mais 20 dá menos 46. Mais 6 dá menos 40. O ΔX vale menos 40. Perfeito? Então tá encontrado o valor dele. Esse é um carinha que eu preciso, né? Bom, agora o que eu vou fazer? O valor do ΔY. Qual que será o nosso roteiro para achar o ΔY? Seguindo a nossa lógica aqui, né? O que a gente vai fazer? Vai colocar o 9 menos 4 e 3 no lugar da coluna do Y. Essa coluna do meio aqui, ó. Que era 1 menos... Ó, a coluna do Y é a segunda, tá vendo? Ó, 1 menos 2 e menos 3. No lugar dela vem o 9 menos 4 e 3. As outras ficam iguais. Então, ó, eu repito o que tem no delta. Só troco a do meio. A do meio vira 9 menos 4 e 3, tá vendo? Então, 1, 3, 2. 1, 3, 2. 9 menos 4 e 3. E aí a última deixa igual. 1 menos 1 e 2. Joia? É assim que funciona o cálculo do ΔY. Vamos repetir, então. 1, 3, 2 aqui no final. O 9 menos 4 e 3 aqui. Certo? Então vamos calcular o ΔY agora. ΔY é igual. Vamos lá. 1 vezes menos 4 vezes 2 dá menos 8. 9 vezes menos 1 vezes 2 dá menos 18. 1 vezes 3 vezes 3 dá mais 9. Para cá troca o sinal. 2 vezes menos 4 vezes 1 daria menos 8. Então coloca mais 8. 3 vezes menos 1 vezes 1 daria menos 3. Põe mais 3. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 9, 54. Então daria mais 54. Põe menos 54. Ficou bom porque vai cortar esse menos 8 com esse mais 8 aqui, ó. Certo? 9 mais 3 é 12, né? 12 positivo. Com 18 negativo dá menos 6. Menos 6 com menos 54, menos 60. Tá aí o nosso querido ΔY. Menos 60. Ok? Então tá aqui o carinha para você bonitinho. Agora quem que a gente vai fazer? O ΔZ. Né? Ah, professor, como é que faz o ΔZ? Adivinha? Coloca o 9 menos 4 e 3 na coluna do Z. Então troca esse 1 menos 1 e 2 por 9 menos 4 e 3. Vou fazer aqui bonitinho. ΔZ é igual. Ó, 1, 3 e 2. 1 menos 2 e menos 3. E aí, 9 menos 4 e 3. Aí, ó. Como é que resolve? Duplica as duas primeiras colunas. 1, 3 e 2. 1, menos 2 e menos 3. Vamos lá, então? ΔZ. Tá vendo que dá trabalho, né? Mas é só seguir o roteirinho. Se você sabe fazer determinante, você consegue fazer esse cálculo aqui.
Mas ele é chato, trabalhoso. Eu não gosto dessa regra aqui. Mas eu percebo, por exemplo, que nas provas, metade aí dos alunos usa essa técnica aqui, certo? Porque eles preferem seguir um roteirinho do que ficar interpretando a questão, né? Não tem problema nenhum, tá? Pode ser feito assim. 1 vezes menos 2 vezes 3 dá menos 6. 1 vezes menos 4 vezes 2 dá menos 8. 9 vezes 3 vezes 3, deixa eu ver, dá menos 81. Para cá troca o sinal. 2 vezes menos 2 vezes 9 daria menos 36, dá mais 36. 3 vezes 4 vezes 1, aqui daria mais 12, ó. Menos vezes menos daria mais, então põe menos 12. 3 vezes 3, 9, vezes 1 dá 9, então coloca menos 9. Qual é o resultado aqui? Vamos ver. 81 com 9 negativo dá 90. 90, 12 negativo com 8 negativo dá 20, dá 110 negativo, 116 negativo. 116 negativo com 36 positivo dá menos 80. Menos 80. Aí. Aí você vai dizer assim, ah, entendi, professor. Segue sempre uma sequência, tipo menos 40, menos 60 e menos 80. Nada a ver. Isso foi pura coincidência, tá? Tem nada disso. Pode dar qualquer valor aqui. Você tem que tomar cuidado, tá? E resultado, né? Bom, agora que nós achamos os 3 deltas, né? E mais o delta principal aqui, né? O delta x, o delta y, o delta z e o delta, a gente consegue terminar o sistema. Por quê, professor? Olha só, que legal. X, como é que calcula? Delta x por delta. Que é igual. Olha aí, ó. O x. O delta x é menos 40, o delta é menos 20. Menos 40 dividido por menos 20, na matemática é 2. Entendeu? Bacana, né? Olha só. Y. Delta y por delta. Vai ser quem aqui? O menos 60, que é o delta y, dividido pelo menos 20. Então, menos 60 por menos 20. Isso dá 3. E o z? Delta z por delta. Que é igual a menos 80 dividido por menos 20. Isso dá quanto? 4. Então a minha solução, a solução do meu sistema é o x vale 2, o y vale 3 e o z vale 4. A solução fica sendo dessa forma aqui, ó. Dada dessa forma aqui, ó. Par de chaves, que nem o sisteminha 2x2 que a gente viu, né? Ó, primeiro o valor da primeira incógnita que aparece, o x, 2. Agora o valor da segunda incógnita, que é o y, 3. Agora a terceira incógnita, que é o z, 4. Ah, tem como conferir, professor? Claro, claro. A partir do momento que você acha a solução do sistema, você tem como saber se está certo. Por quê? 2, né? O x a gente achou 2, ó. 2, o y é 3, 2 mais 3 é 5. E o z é 4, 5 mais 4 dá 9? Dá, né? Vai dar certo em todas as equações, ó. 3 vezes 2 é 6. Menos 2 vezes 3, então ficou 6 menos 6, que é 0. Menos 4, ó, o z é 4, então aqui fica menos 4. Realmente dá menos 4, fechou. Ó, 2 vezes 2, 4. Menos 3 vezes 3, daí dá 4 menos 9, que é menos 5. A 2 vezes 4 é 8, ó, o z é 4, né? Então menos 5 mais 8 é 3. Então pode ver que a resposta que a gente encontrou, 2, 3, 4, ela satisfaz as 3 equações. Então ela está correta. Então, essa é a regra de Cramer. É uma regrinha bem trabalhosa. Mas, como eu falei, é só ir seguindo o roteiro. Uma coisa, tá? Se aparecer numa equação, uma situação em que não tenha y, só aparece assim, ó, 2x mais 2z, o que significa? Que aqui é 0. Para o Cramer aqui é 0, né? Então iria um zerinho aqui, ó. Entende? Então, se ficar sem aparecer alguma letrinha ali, aí você completa a matrizinha, o determinantezinho com 0 no valor onde está faltando. Agora a segunda técnica de resolver sistema 3x3. A técnica que a gente vai estudar é a técnica da adição, o método da adição, tá? Alguns professores ensinam o escalonamento. Eu não gosto muito do escalonamento, eu acho essa técnica mais rápida, tá? Então ela vai dar o mesmo resultado para você. Então, esse é o mesmo sistema que a gente resolveu pelo Cramer. Vamos ver como é que fica pela técnica da adição. Bom, a técnica da adição é a seguinte, ó. A primeira equação do sistema, x mais y mais z igual a 9,
você chama de equação 1. A segunda você chama de equação 2. E a terceira você chama de equação 3. Beleza? Equação 1, equação 2 e equação 3, tá? Você vai escolher uma dessas três equações, baseado num critério que eu já vou te falar, para somar com as outras duas. Você escolhe uma equação e essa equação você vai somar com as outras duas. Mas, olha só, não é somar simplesmente, tá? Você vai fazer algumas coisinhas com ela para somar com as outras. Tá, professor, qual equação você vai escolher? Eu vou escolher a equação 2, a do meio. Aí você vai me perguntar, por que você escolheu a do meio, né? Veja bem, eu estou vendo esse menos z aqui, ó. Esse menos z está me interessando. Esse menos 1z, né? Não aparece, é menos 1, né? Então esse menos z. Eu optei pela equação do meio por causa desse menos z. Eu vou utilizar essa equação, a equação 2, para somar com as outras duas. Primeiro eu vou somar ela com a 1 e depois eu vou somar ela com a 3. Agora presta atenção. O que acontece quando eu pego a equação 2 e somo com a equação 1? Como é que fica? Aqui embaixo, já bonitinho, ó. Equação 2 mais equação 1. Bom, eu vou somar então as duas. Observa, 3x mais x, 4x. Menos 2y mais y. Bom, menos 2 mais 1 dá menos 1, então fica menos y. Aí, ó, aí que está acontecendo o que eu estou querendo, ó. Menos z com mais z. Não cancela o z? Cancela o z, se foi o z. E menos 4 mais 9, 5. Veja que eu tenho que somar todo mundo, né? Eu tenho que somar esse com esse, esse com esse, esse com esse e esse com esse, beleza? O que eu achei aqui? Um sisteminha 2 por 2, né? Ó, 4x menos y igual a 5. O sisteminha 2 por 2, só que está faltando essa equação aqui, né? Essa equação aqui, para completar o meu sisteminha 2 por 2, vai vir da onde? Quando eu somar a 2 com a 3. Só que tem um detalhe. Ó, olha o que você tem que entender. Aqui nós temos x e y, não é? Essa equação que está aqui embaixo, que vai vir aqui, não pode ter o z. Ela só pode ter o x e o y. Entende? Então, como eu peguei essa e somei com a 1, e o meu objetivo era eliminar o z, que menos z com mais z elimina, quando eu somar a equação 2, que eu escolhi com a 3, eu tenho que cancelar o z novamente. A mesma incógnita que eu cancelei antes. Entende? Eu eliminei o z. Agora, quando eu somar essa com a de baixo, tem que novamente cancelar o z. Se eu somar a equação do jeito que ela está aqui, ó, fica menos z com mais 2z. Não vai eliminar o z. Entende? Se eu somar do jeito que está aqui, não adianta. O que eu posso fazer então? Já veio na tua cabeça a ideia, né? É claro, multiplica essa equação por 2, porque daí fica menos 2z com mais 2z. Então o que eu vou fazer agora é 2 vezes a equação 2 mais a 3. Então não é simplesmente somar. Às vezes tem que multiplicar por um valorzinho para poder somar, entende? Então eu vou fazer 2 vezes essa, vou multiplicá-la por 2 e vou somar com aquela de baixo ali. Aí vamos lá, hein? Dá para fazer ela multiplicada por 2 aqui do ladinho, se você achar mais fácil, ou ir multiplicando de cabeça. Eu vou multiplicando de cabeça. Ó, 2 vezes 3, 6. 6x mais 2x, 8x. Pode ser? 2 vezes menos 2, menos 4. Ó, 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 com menos 3, menos 7y. 2 vezes menos z, menos 2z com mais 2z, cancela, que é o que a gente quer. 2 vezes menos 4, dá menos 8. Menos 8 com mais 3, dá menos 5. Entendeu a ideia? Eu multipliquei ela toda por 2 e somei com a de baixo. E por que eu fiz isso? Para eliminar o z. Então o que eu preciso é eliminar a mesma incógnita. Depois eu vou resolver esse mesmo sistema de novo, eliminando o y. Só para você entender que não precisa ser esse caminho. É você que escolhe a equação e é você que escolhe a incógnita que você vai eliminar quando somar com as outras duas, tá? Eu vou fazer eliminando o y depois para você. Beleza? Então agora virou um sistema 2 por 2. Tá praticamente pronto. Porque ó, aqui eu tô vendo que fica fácil cancelar o x, que aqui é 4 e aqui é 8. É só multiplicar a primeira por menos 2, e daí fica menos 8 com mais 8, né? Então é que bonitinho, ó. Olha como é que fica então. Menos 8x, ó, menos 2 vezes 1 dá mais 2y,
Menos 2 vezes 5 dá menos 10, não é? E a de baixo, 8x menos 7y igual a menos 5, não é verdade? Agora soma e vamos achar o valor do y. Menos 8x com mais 8x cancela. 2 com menos 7 dá menos 5y. Menos 10 com menos 5 dá menos 15. Já encontrei o valor do y. A hora que eu encontro uma das três incógnitas, aí fica tudo fácil. Ó, aqui multiplica por menos 1. Aí eu tenho 5y igual a 15, né? Eu passo o 5 dividindo. Y igual a 15 dividido por 5. Isso na matemática normalmente é 3, fala a verdade. Então o y vale 3, certo? Consegui encontrar o valor do y. O que eu vou fazer agora? Bom, agora eu vou substituir. Aonde, professor? Sei lá, pode ser nessa, tem que ser uma dessas aqui de baixo para achar o x, né? Então, vamos pegar, por exemplo, essa aqui, ó. 4x menos y igual a 5. Pode ser? Então vamos ali, ó. 4x menos y igual a 5. Essa equação aqui, ó. O y não é 3? Então, 4x menos 3 é igual a 5. Passo o 3 para lá somando. 4x é igual a 5 mais 3. 4x é igual a 8. Passo 4 dividindo. X é 8 dividido por 4. X é 2. Viu como foi rápido? Bem mais rápido que a regra de Cramer. Fala bem a verdade, ó. Nesse cantinho aqui, ó. Eu praticamente acabei, só falta achar o z. Para achar o z eu vou usar essa primeira equação aqui de cima, ó. Agora eu tenho que pegar uma dessas de cima, completinha, né? Então aqui, ó. Aqui em cima cabe, ó. X mais y mais z igual a 9. O x é 2 e o y é 3. 2 mais 3 mais z igual a 9. 2 mais 3 é 5, passa para lá subtraindo. 9 menos 5, aí, ó, z igual a 4. Viu? Como foi rápido por esse processo? Então, esse é o processo que a gente preferencialmente vai utilizar, tá? Essa regra da adição. Por quê? Porque ela é muito mais prática e rápida. Então, a nossa solução, vamos botar aqui a solução do nosso sistema, ficou sendo o x, que é 2, o y, que é 3, e o z, que é 4. 2, 3 e 4. Beleza? Vou resolver de novo esse mesmo sistema, só que agora eliminando o y, tá? Vamos lá? Bom, agora resolver esse sistema eliminando o y. Aí, nesse caso, vale a pena eu escolher a primeira equação, a equação número 1. Por quê, professor? Porque eu estou percebendo que na equação número 1, né, a primeira equação, eu tenho um y. Eu sempre tenho que procurar uma incógnita que o coeficiente dela seja 1 ou menos 1. Não entendi? Tipo, mais y ou por exemplo, menos z. Né? Se for mais 1 ou se for menos 1. Bom, agora é o seguinte, ó. Eu vou pegar essa equação e vou somar com as outras duas. Só que quando eu fizer isso, eu tenho que cancelar o y. Essa foi a minha escolha, eliminar o y. Bom, então como é que eu faço? Se eu somar a primeira com a segunda, vai cancelar o y? Não, né? Porque aqui tem mais 1 e aqui tem menos 2. Só que a minha pergunta para você é, e se eu multiplicar a equação número 1 por 2, duas vezes a equação 1, e somar ela com a equação 2, dá certo? Bom, se eu multiplicar ela por 2, vai ficar 2y com menos 2y, é ou não é? E aí eu vou conseguir eliminar o y. Então é isso que eu vou fazer primeiro. Duas vezes, eu vou multiplicar essa aqui por 2, e vou somar com a equação número 2. Lembra disso, vamos lá. Tem que multiplicar todo mundo por 2, hein? Vamos lá, ó. 2 vezes x, 2x. Mais 3, 5x. 2 vezes y dá mais 2y. Com menos 2y cancela. 2 vezes z dá 2z. 2z menos z, z. 2 vezes 9 dá 18. 18 menos 4 dá 14. Aqui. 5x mais z igual a 14. Agora, presta atenção, eu eliminei o y, né? Quando eu pegar a equação 1, porque eu primeiro somei a 1 com a 2, não foi? Agora eu tenho que pegar essa 1 que eu escolhi e somar com a 3. Quando eu fizer isso, somar com a 3, tem que cancelar o y de novo. Tem que ser a mesma incógnita que eu cancelei antes, entende? Não pode ser o z agora. Não, se eu cancelei o y da primeira vez, tem que ser o y de novo. Para cancelar o y, nesse caso, né? Bom, aqui tem 1 e aqui tem menos 3. Por quanto que eu tenho que multiplicar essa equação?
por 3. Então agora eu vou pegar a equação número 1 e vou multiplicar ela por 3. E vou somar com a terceira. Entende? Então olha lá, ó. 3 vezes x dá 3x mais 2x, 5x. 3y menos 3y, cancelou. 3 vezes z mais 2z, 5z. 3 vezes 9, 27. 27 mais 3, 30. Entende? Tem que multiplicar todo mundo por 3. Se você tem dificuldade assim, ó, coloca a equaçãozinha multiplicada por 3 aqui do ladinho e soma com essa aqui embaixo, ó. Aí você vai achar isso aqui bem certinho, tá? Ó, ficou até mais fácil agora, porque aqui ficou 5 e aqui ficou 5. Basta multiplicar a primeira por menos 1, que já resolve o problema, né? Porque fica menos 5 e mais 5 daí. Ó, praticamente já acabou a questão. Menos 5x menos z igual a menos 14. Lembrando, quando eu multiplico por menos 1, eu tenho que multiplicar todo mundo, tá? Embaixo, 5x mais 5z igual a 30. Some as duas equações agora. Menos 5 com mais 5 cancela. Menos z com mais 5z dá 4z. Menos 14 mais 30 dá 16. Passa dividindo, 4 que está multiplicando. Aí, amiguinho, ó, 16 por 4. O z é 4. Olha que bonito. Acabei de encontrar o valor do z. Z igual a 4. Ah, como é que eu acho o resto? Vamos substituir nessa para achar o x, que tal? Vamos lá, bonitinho. Ó, essa equaçãozinha ali, ó. 5x mais z igual a 14. Ó, essa aqui, ó. Tá vendo? Ó, o z é 4, né? Então, 5x mais 4 igual a 14. Passa o 4 para lá subtraindo. 5x igual a 14 menos 4. 5x é 10. Passa o 5 dividindo, x é igual a 10 dividido por 5. X igual a 2. É ou não é? Então o valor do x está encontrado é 2. Pode ser a primeira equação para achar o y, que é o que está faltando, né? Então olha aqui, ó. X mais y mais z é igual a 9. Quanto que é o x? 2. O y é o que eu quero ainda, né? E o z é 4, tá vendo aqui, ó? 2 mais 4 é 6. Passa para lá subtraindo. Aí, ó. Veja se não deu a mesma resposta. É claro que deu, né? Então eu poderia tranquilamente ter eliminado o y. Então a minha solução vai ficar aí, ó. 2 para o x, 3 para o y e 4 para o z. Aí você vai dizer, professor, e se eu quisesse eliminar o x? Ó, faz isso aí no teu caderno. Vai, não custa nada. Ah, como é que eu eliminaria o x? Também eu escolheria a equação 1, porque é 1x aqui, ó. Multiplicaria ela por menos 3 e somaria com a segunda, que aqui tem um 3, tá vendo, ó? Então eu teria que multiplicar por menos 3 e somar com a segunda, e depois por menos 2 e somar com a terceira. Aí você ia eliminar o x, vai achar um sistema 2 por 2 com y e z, e vai conseguir resolver também, né? Faz desse jeito aí no caderno, não custa nada, tá? Então essa é a técnica preferida da nossa aula, a técnica da adição, mostrada para você. Agora nós só vamos resolver algumas questões, tá?